Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de geografia, página 191. Nós vamos até a 200. Vamos lá. Elementos do mapa que ajudam a representar paisagens. Certamente a sua representação da sala de aula ficou muito interessante e demonstrou quais são os elementos espaciais que mais lhe chamaram a atenção. O mesmo deve ter ocorrido com os seus colegas. Assim, os mapas devem ter um título, pois isso ajuda as pessoas a saberem o que está representado nele. Outro elemento importante do mapa é a legenda. Ela geralmente está ao lado ou abaixo dos mapas e representa os símbolos e as cores que foram usadas para confeccionar o mapa. Observe algumas dessas formas no mapa e na legenda a seguir, que representa a parte de um bairro. Então vamos lá, gente. Tem um mapa, né, numa visão vertical, vamos lembrar, tá? Tá mostrando, né, a rua e os elementos que tem na rua, né? E aqui no mapa tem a legenda, que é a vegetação, né, que são esses pontinhos aqui verdes, né? As casas são esses marronzinhos, as ruas, né, que é essa parte cinza. Supermercado é esse aqui, certo? A escola, deixa eu ver, aqui. A escola está aqui. A quadra aqui na parte de cima, aí tem a igreja, os pontos de ônibus e o rio, certo? Você olhando a legenda e olhando a imagem, você sabe o que cada uma tá representando, né? Então você sabe, por exemplo, se essa imagem fosse real, né? Se realmente existe um bairro dessa maneira. Você saberia, né, olhando o mapa e olhando em volta, qual parte você está, né? Aí você vai olhar, então eu vou passar na rua que tem 3 árvores, aqui nesse caso, né? Aí quando você for passar, fala, olha, tem 3 árvores, significa que estou na rua certa, não é? São representações simples, tá? Mas que ajudam muito, tá bom, gente? Ajuda bastante pra saber N coisas, tá? E é importante, igual eu até comentei já com alguns alunos, que quando vocês vão assistir um filme, né? Geralmente o pai e a mãe assistem filme legendado, né? Alguns, né? Não são todos. Mas são filmes que... Alguns filmes são... Não tem tradução para o português, então acabam vindo, né? Tem que ser legendado. Então, vamos lá. Tem o filme... E aí, ele tá falando todo no idioma, né, que eles gravaram. E embaixo tem a legenda, que significa o quê? Todas as falas, né, tudo que esses atores, né, os personagens estão fazendo e falando, tá? Por quê? Imagina se, vamos supor, né, seja um filme italiano. Aí você tá lá assistindo um filme italiano. Aí ele começa a falar, e como não é uma coisa comum do nosso dia a dia, né? Acredito que nem todo mundo saiba falar italiano, né? Muitas pessoas sabem, mas não são todos, né? Inglês que é mais comum, né? Mas aí, vamos supor, do italiano. Tá lá falando, você não tá entendendo. Se você não tá entendendo a fala deles, você não vai entender o filme, né? E a legenda, ela tá ali pra te ajudar a entender tudo, a saber o que eles estão falando, o que tá acontecendo na cena, pra você contextualizar, certo? E a mesma coisa da legenda nos mapas, tá? A legenda dos filmes que representam o que eles estão falando, né, que eles estão fazendo, é a mesma que utilizada aqui para fazer o mapa. Ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado, tá? Mostrar, né, mostrar para vocês a representação que eles quiseram fazer. Certo? Na representação do mapa, pode ser colorido, né? Tem muita gente que faz, por exemplo, bolinhas e depois colore, né, cada elemento de uma cor. Por exemplo, na sala de aula, eu vou colorir o lixo de azul, aí a mesa da pro de vermelho e umas bolinhas, né? E cada mesa vai ser laranja. Na hora da legenda, você vai colocar bolinha laranja, mesas, bolinha azul, lixo, bolinha, tal coisa. E aí você vai conseguir identificar. A pessoa que vai ler, a gente tem que entender que não somos nós que vamos olhar, porque nós sabemos o que está acontecendo, nós que fizemos. Então não é a gente que vai ler e compreender o mapa, é as outras pessoas têm que ter clareza na hora de ver seu mapa, tá? Então a gente tem que deixar nessa parte de legendas, das representações, bem, né, às vezes até fazer uma árvorezinha, no caso da árvore, fazer uma árvorezinha depois anotar, pra ficar bem claro o que você quer representar, tá? Muito bem. Tem uma questão aqui, tá? Liste os elementos que você identificou no mapa por meio da leitura da legenda. Então vocês, é uma resposta pessoal, tá? Vocês vão ler essa legenda,
vão ler tudo que tá acontecendo, a legenda e o mapa, e vão representar aqui os elementos que você identificou, o que você encontrou aqui de acordo com o mapa, com a legenda, tá bom? Muito bem, virou a página. 192. Mão na massa. Observe o mapa a seguir e crie um título e uma legenda para ele. Vamos lá, gente. É um mapa que só tem uma coisa, né, que tá sendo representada, que é o rio, né? Não tem título e não tem legenda. Tem várias representações, porém não tem legenda, certo? E o que vocês vão fazer? É uma tarefa que vocês vão ter que fazer. Vocês vão olhar e vão dar as representações que vocês quiserem. Então, por exemplo, tem um quadrado aqui laranja. Eu posso representar esse quadrado laranja como um prédio. Então, aqui eu faço um quadradinho laranja e do lado eu escrevo prédio. Ah, e tem essas bolinhas verdes. Eu quero representar a árvore. Então, eu faço uma bolinha verde e escrevo árvore, tá? Então, é de acordo com vocês, tá? Vocês que vão dar o sentido para este mapa. Não pode esquecer do título, tá? O título aqui em cima, não pode esquecer, ok? Muito bem, eu vou ler pra vocês e aí pra compreender melhor. Agora é sua vez de criar o mapa. Na página 19 do material de apoio, página 19 do material de apoio, opa, esta aqui, certo? Você vai encontrar um mapa em branco e que vai colocar os elementos que estão na legenda. Para isso, dê nome ao seu bairro, desenhe um parque em uma das quadras, use todos os elementos da legenda, lembre-se de colorir seu mapa e destaque o mapa e cole no seu caderno. Então vamos lá, vocês vão fazer esta aqui, certo? Das representações, criar um título e uma legenda, tá? E depois, opa, perdi a página. Vocês vão fazer aqui também, tá? Esse material de apoio. É um bairro e você vai colocar as legendas, né? Vão criar um bairro seu. Melhor dizendo, vocês vão criar um bairro, tá? Do jeito que vocês quiserem. Só não pode esquecer do nome, né? E o nome do bairro que você vai fazer, tá bom? E aí tem aqui... Vocês vão fazer os desenhos, vão olhar aqui as legendas e vão fazer os desenhos na onde vocês quiserem para representar o mapa, ok? Então são duas tarefinhas nessa atividade. Muito bem. 193. Percebemos que a legenda torna muito mais fácil a leitura e a interpretação dos mapas ao representar elementos por meio de símbolos e cores. Existem diversas formas de representar o espaço e o mapa é a forma mais utilizada e precisa. Ao longo de sua vida, você provavelmente vai manipular muitos mapas. Por isso, é muito importante saber como fazer a leitura. Para ampliar a nossa capacidade de ler e representações espaciais, devemos não apenas observar o espaço, mas também representá-lo em desenhos simples ou mesmo em forma de maquetes que você já conhece. Muito bem, gente. Aqui está falando para você montar uma maquete de um bairro, tá? Tem aqui no material de apoio, página 21, mas deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês. Que é umas casinhas, certo? Você vai montar casinha e tudo mais e fazer ali um bairro. Eu acho que assim, não é necessário fazer, tá? Você pode fazer se você quiser, mas não é necessário, não é obrigatório você realizar, tá? Então, o que eu sugiro pra vocês? Façam depois. Bom, quando você tiver um tempinho livre, você vai, recorta e faz uma maquetezinha, pode brincar. Mas não é necessário, tá? O importante agora é a gente focar no conteúdo, tá bom? Então, por isso eu não vou mandar vocês fazerem, né? Eu vou dar como sugestão. Quem quiser fazer, pode fazer. Aí tem a página, na página 21 do material de apoio, você vai encontrar um modelo de uma casa para montar. Aí depois você monta a casa, né? E aí você faz uma maquetezinha, enfim. Aí fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer ou não, tá bom? Mas não é obrigatório, ok? Muito bem. Agora você é um leitor de espaços geográficos. Ele foi criado pela ação de todos nós sobre a natureza e está em constante transformação. Todas as formas de representação do espaço são importantes, pois nos mostram como ele era no passado e nos ajuda a planejar no nosso futuro. Muito bem. Então, mapas, ok. Beleza? Vamos para a próxima página? Muito bem. Página 194, certo? Meios de transporte e de comunicação. Vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho dos meios de transporte agora nessa
nesse vídeo, depois a gente fala para os meios de comunicação. Vamos lá? Transporte. Você deve ter percebido que a paisagem fotográfica é de uma estrada, também chamada de via de transporte. O transporte é uma atividade econômica muito importante, pois promove a circulação e a conexão de produtos e pessoas de diferentes lugares. Transportar, né? Levar de um lugar ao outro. Muito bem. O transporte em tempos passados. No passado, o transporte de pessoas e mercadorias era feito a pé, ou seja, o ser humano carregava todos os seus pertences e se locomovia sem ajuda de veículos. Então, eles sempre não utilizavam os veículos porque vamos pensar que é bem antigamente, tá? Não passava essa ideia ainda na cabeça deles, né? De usar carrinhos para levar. Então, eles iam a pé. Então, eles faziam todos os transportes das coisas a pé, ok? Muito bem. Com o passar do tempo, o ser humano começou a utilizar a tração animal para se locomover ou transportar coisas. Vários animais eram utilizados para essa finalidade, como cavalos, camelos, mulas e até elefantes. Então, gente, bem antigamente, as pessoas, para levar algo, elas iam andando, tá? Depois de um tempo que os animais começaram a ficar mais próximos dos seres humanos, tá? Vocês vão aprender melhor sobre isso, mais específico no 4º ano. Mas tem uma época em que os animais ficaram mais próximos, né, dos seres humanos. Tinha aquela distância ainda, mas eles ficaram mais próximos. E o ser humano começou a utilizar o animal como meio de transporte, tá? Começou a utilizar, né, a habilidade, né, dos animais de levarem e tudo mais pra transportar algumas coisas, né? Se beneficiaram dos animais, vamos dizer assim, tá? Eram muitos, né? Cavalos, camelos, elefantes, tá? Burros, tá bom? Vários dromedários, enfim. Vários animais eram utilizados, tá? Animais, gente, que eu digo são animais mais fortes, tá? Por exemplo, o cachorro, o gato, não, tá? Que são animais domésticos, tá? Ficam em casa, são os animais selvagens, né? Que eles são mais fortes, têm mais resistências e tudo mais. Eram utilizados até hoje em dia, tem muitos lugares que ainda utilizam os animais. Infelizmente, né, tem lugares que os animais, né, o transporte, na verdade, você andar em cima daquele animal é uma atração turística, tá? Lá na Índia, nesses lugares assim, é utilizado, nos Emirados Árabes também, é utilizado camelos pra você andar. Então tem tipo uma excursão, você sobe no camelo, né, e vai andando. Então assim, é bem triste, né, pensar que o camelo tá ali e a gente tá em cima dele e ele tá levando, né. Vamos pensar que, tudo bem que ele é um animal que é forte, é um animal que é acostumado com aquele clima, né? Mas vamos pensar, um calorzão e a gente em cima do animal, passeando. Não é legal, né? Você não sobe em cima do seu cachorro, em cima do seu gato e sai andando pela casa, né? E nem ao contrário, né? Ninguém pega o ser humano, né? Coloca a pessoa ali e sai andando num calor de 40 graus. Não faz isso, tá? Infelizmente as pessoas fazem isso ainda. Tem com elefantes também, que é bem triste, gente. Tudo é muito triste, né? Hoje, o que pra gente é mais comum aqui no Brasil, ver burros, cavalos, né? Mulas, enfim. Até mesmo na cidade, a gente vai andando na rua, às vezes a gente encontra pessoas andando a cavalo, né? Mas no interior, tá? Mas existe também aqui na cidade. E isso é muito ruim, gente, porque os animais, eles não nasceram pra servir os seres humanos, né? Os animais nasceram, gente, eles são da natureza, eles fazem um equilíbrio na natureza, né? Eles não nasceram pra servir os seres humanos, eles não nasceram pra ser nossos escravos. Então isso é muito errado. Tudo bem que a gente tem que entender no contexto lá de antigamente. No contexto de antigamente, não existiam carros, não existiam veículos, então eles utilizavam os animais. Mas era o que, naquele pensamento deles, era o mais apropriado. Ok, mas hoje em dia, com tanto esse avanço, com tanta informação, não é ok fazer isso, né? A gente entende lá no passado, porque eles não tinham recursos. Hoje, nós temos recursos. Então não é legal, né? Infelizmente a gente encontra muito. E são muito judiados, tá, gente? Eles são muito judiados, eles ficam presos, alguns não comem, não se alimentam da maneira adequada. Alguns apanham, infelizmente, alguns até morrem de tristeza, morrem de calor, morrem porque foram machucados, tá bom? Não sei se vocês sabem, mas o cavalo, quando ele quebra a pata, né, a perninha dele lá, ele tem que ser sacrificado, porque não tem mais utilidade,
tá? Então, olha como é triste. Se você quebra sua perna, você vive ainda, não vive? O cavalo não. Se ele quebra a pata dele, ele morre, né? As pessoas, infelizmente, têm que sacrificar, mas por alguns motivos, né, específicos, enfim. Que aí já é um conceito que eu já não sei muito explicar pra vocês, né? Não sei com clareza como explicar pra vocês. Mas ele é morto, tá? Porque não tem mais utilidade, infelizmente, né? A gente tem que parar pra pensar nisso, não tem utilidade, né? Isso é muito ruim, muito triste falar isso, né? Ainda mais de um animal. Mas enfim, né? Se vocês virem alguém vem mexendo com animal, subindo no cavalo ali naquelas carroças, enfim, maltratando algum animal, vocês devem denunciar, ok? Denunciar, avisa o pai e a mãe, faz uma denúncia. Maltratar animal não pode, ok? É crime. Muito bem. Vamos lá? 197. Muito bem. Durante muito tempo, a única maneira de transportar pessoas e mercadorias era por meio da força de animal, que eram criados para este fim e tinham grande valor no mercado, tá? Até hoje, gente, vende cavalo, né? Muitas pessoas vendem cavalo, tem cavalo, e é um valor muito alto, tá? Tem cavalo, né? Não só cavalo, mas outros animais também. Mas eu falo no cavalo que é um meio de transporte, né? Era um meio de transporte. Tem valor de carro. Então é um valor muito acima, assim, né? Não é barato. E outra, tem que cuidar muito bem dele também. Atualmente, os animais deixaram de ter grande importância no transporte. Porém, como vimos anteriormente, em alguns países eles ainda são utilizados para o trabalho e o lazer em diversões competitivas. No caso aqui, que eu falei da venda do cavalo, é para fazer corrida a cavalo, tá? Que não é legal. Ah, mas a gente cuida. Ok, quando você ama alguma coisa, se você ama os animais e comprou um cavalo para competir, pra fazer uma competição, você não ama. Porque quando a gente ama, a gente deixa livre. Né? A gente gosta de ver a liberdade daquilo. A gente gosta. É prazeroso ver aquilo. Mas não é um amor, tá? A gente tem que deixar bem claro isso. Quando a gente gosta, é aquele exemplo, né? Quando a gente gosta da flor, a gente arranca. Quando a gente ama a flor, a gente cuida. Tá? Então fique bem claro na cabecinha de vocês. Se a pessoa fala assim, eu amo animal, aí eu comprei um cavalo pra competir, fala assim, querida, você não ama nada. Você gosta, você não ama, tá? Então vamos lá. Vamos lá que esse assunto de animal não é muito legal, eu não gosto muito. Muito bem. Outro modo de transporte antigo é o hidroviário, em que os rios, lagos, mares e oceanos são utilizados como vias de transporte. Nele se utilizam os cursos de água, como lagos, mares, oceanos e rios, como vias de transporte. Outro elemento importante do transporte hidroviário são as embarcações. Elas foram fundamentais, por exemplo, para a chegada dos europeus ao Brasil. Eles navegaram pelo oceano até chegar a terras desconhecidas, como a América, encontrado por Cristóvão Colombo no ano de 1492. Muito bem, o transporte hidroviário, gente, é de água, tá? Rio, mar, tá? Oceano, barco, né? Barco, o barco pode ser navio, tá? São todos que transportam algo, meio de transporte, jet ski, essas coisas assim também, mas que são feitos na água, que são utilizados na água. Não dá pra você pegar um navio e colocar aqui na rua, não dá, só na água, ok? E aí fala das caravelas, né? E antigamente, quando eles queriam ir pra algum lugar, não existia o avião, né? Então eles usavam um barco, que é um elemento natural ali que sempre teve, que é a água. Então eles utilizavam as caravelas pra ir até os locais. Continuando, página 198. Vamos lá? Naquele período, as embarcações eram impulsionadas pelas forças do vento. Nesse sentido, foram criados diferentes tipos de embarcações e velas para melhorar o aproveitamento dos ventos. Entretanto, quando não havia vento, as embarcações não eram impulsionadas e ficavam dias paradas. O grande impulso nos transportes ocorreu na Europa nos séculos 18 e 19, no período que ficou conhecida como Revolução Industrial. A locomotiva ampliou a velocidade do transporte de pessoas e produtos em meios terrestres e passou por diversas evoluções. Olá, gente, antes eles usavam, né, os barcos, as embarcações, e utilizavam o vento, tá, para levar. Então, quando não ventava, eles ficavam parados, não tinham, eles ficavam no meio ali do mar, sem poder se mexer, né? Porque eles utilizavam as forças do vento, tá? Isso é muito comum em filmes, né? Quem já assistiu filmes de pirata, geralmente já reparou, né? Claro. Que tem lá
velas enormes, né? Umas embarcações, os ventos, uma ventania, aí tem um lugar pra controlar, né? Muito bem, gente. Vela, vou olhar aqui. Vela, peça de loma ou de brim, destinada a receber o sopro do vento, empurrando embarcações ou movimentar moinhos, tá? Muito bem. Para saber mais, 1804, viagem inaugural da primeira locomotiva do mundo. No dia 3 de fevereiro de 1804, foi realizada a viagem inaugural do cavalo mecânico, a primeira locomotiva. A máquina a vapor sob trilhos destinava-se ao transporte mais rápido e eficiente de diversos produtos. A euforia inicial, entretanto, durou pouco. A máquina pesava demais, logo voltou a ser substituída pelo cavalo. Só depois de alguns aperfeiçoamentos pelo construtor inglês George Stephens, eu acho que é assim, a locomotiva a vapor conquistou respeito. Numa corrida, por exemplo, em 1829, a de Stephens, batizada Rocket, foguete, chegou à frente de todas as concorrentes. Que legal, né? Eu espero que eu tenha falado o nome dele certo. Outra forma de transporte que estava em pleno desenvolvimento no período de Revolução Industrial era o transporte aeroviário, no qual são utilizadas máquinas capazes de voar. Antigamente não existiam aeronaves como as atuais. Assim, os primeiros voos foram feitos com balões de ar quente. Olha que legal, gente. Antes os aviões eram os balões que levavam, né, as pessoas. É muito legal, gente. Tem na Capadócia, uma coisa assim, na Turquia. Que, gente, tem uma parte que é linda, que eu queria muito visitar, onde você pode andar de balão. Muito legal, né, gente? Tem que tomar muito cuidado, né? Não pode soltar os balões, né? Tem lugares específicos pra você andar. Tem gente que solta o balão, né? E acaba estragando, né? Fazendo queimada porque é com fogo, né? Acaba queimando alguns lugares. E tem andar de balão, que é alguns lugares específicos, tá bom? Muito bem. Conheça quem é. Alberto Santos Dumont. O brasileiro Alberto Santos Dumont é considerado o pai da aviação. Ele ganhou esse título porque construiu o 14 bis, primeira aeronave com motor e hélice que voou por uma distância de 60 metros, a 3 metros de altura no chão, na França, em 23 de outubro de 1906. O inventor nasceu na fazenda de seus pais, onde hoje é a cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, em 20 de julho de 1873. Santos Dumont é brasileiro, gente, ele que fez a primeira aeronave, né, o 14 bis, ficou muito conhecido. Tem até muitos lugares, né, com esse nome. Vamos lá, virou a página 200. Além do avião, outra grande novidade está por nascer. Provavelmente a forma de transporte mais utilizada por você e seus conhecidos. Trata-se do transporte rodoviário, que é realizado por veículos automotores de diferentes vias terrestres. Ao mesmo tempo que o automóvel foi sendo desenvolvido, outros veículos de transporte rodoviário também foram sendo criados em diversas partes do mundo, como os caminhões para transporte de cargas e os ônibus para transporte de pessoas. É importante lembrar que o automóvel é um veículo de transporte particular e individual. Já os ônibus são meios de transporte coletivos, ou seja, que transportam diversas pessoas. Gente, os carros são apenas para a família, né, ali, e né, individual, tá? Individual, mas pode entrar outras pessoas também. E no meio de transporte, por exemplo, dos ônibus, é um coletivo, né? Então várias pessoas podem entrar, tá? Às vezes pessoas que você não conhece, né? No carro, pessoas, né, que você conhece, seu convívio, entram lá e vão lá com você, vão pra algum lugar viajar, enfim. No ônibus, não, são pessoas aleatórias, né? São pessoas que utilizam transporte público, tá? Pra se locomover, entendeu? Acredito que muitas pessoas já devem ter andado de ônibus, tá? Então vamos lá. Vamos recapitular aqui. Transporte hidroviário, gente. Os barcos, as caravelas, tá? Todo meio de transporte que é utilizado no meio aquático, tá? De água, tá? Meio de transporte das rodovias, né? Rodoviários, tá? Carro, tá bom? Carro, ônibus, caminhão, beleza? E os aéreos, o balão, o avião, ok? Bom, gente, é só uma introduçãozinha do meio de transporte, depois a gente vai rever, vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.